Uma boa noite. Estamos aqui iniciando a nossa live em honra à Santíssima Virgem Maria, hoje na festa de Nossa Senhora Auxiliadora. Agradecer ao irmão Hélio Maria, que já entrou. Comentar aqui a Isaura. Seja bem-vindo, meu irmão Hélio. A hora que você quiser fazer aí a solicitação, fique à vontade. A Micaele, a Maria Auxiliadora. Queria, você que já conectou, você que já acessou aqui a nossa live, aproveita, compartilha, indica aí para os seus amigos, mande para os seus contatos. Só aguardando o nosso irmão Hélio Maria fazer aqui a solicitação da conexão. Enquanto isso, seja bem-vindo à Virgem Santíssima, a data de hoje. Nós vamos contar aqui histórias e detalhes dessa importante devoção para a história da Igreja. A Nossa Senhora, sob o título de Auxiliadora dos Cristãos. Nossa Senhora Auxiliadora. Uma devoção antiga na Igreja, uma devoção importante. Só aguardar aqui. O Hélio está entrando. O Paulo Henrique, seja bem-vindo. Seja bem-vinda, Márcia. Deus abençoe. Meu irmão Hélio. Salve Maria, Helinho. Tudo bom? Salve Maria, Júlio. Graças a Deus, tudo bem, viu? Que bom, né? O pessoal está entrando. Ótimo. O Padre Rafael está aqui. Agradecer. Auriane. Deus abençoe, obrigado, seja bem-vinda. A Doriene Galvão, Doriene, uma grande amiga daqui de Palmas, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Então, vamos rezar um pouquinho, né? Vamos lá. A proteção, a bênção de Deus e a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe e Rainha. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua Mãe, Maria Santíssima. Se apresente aí para nós. Uma grande honra estar aqui com você. Você que é fundador da uma comunidade católica missionária mariana. Mas fala um pouco da comunidade, da sua vida, da sua vocação. Se apresente. Amém, Júlio. Então, para quem ainda não me conhece, me chamo Hélio Maria. Eu tenho 36 anos de idade. Sou casado há 11 anos, pai de 6 filhos. Sou membro fundador da comunidade missionária mariana, que dia 3 de maio agora fez 12 anos. E estamos aí na missão, no apostolado, já há 17 anos, já quase indo para 18 anos. E nessas missões, graças a Deus, tive a graça de conhecer o Júlio, né? E hoje estamos aqui para tratar desse tema tão extraordinário que é sobre Nossa Senhora Auxiliadora. E você, a comunidade, qual é o carisma da comunidade? Então, nosso carisma consiste numa entrega total a Nossa Senhora, para melhor viver a entrega total a Jesus. E nós adotamos como lema de vida na comunidade para que a Santíssima Virgem Maria seja mais conhecida, amada e honrada. Então, a gente tem isso no coração como uma missão, que ninguém deve passar pela nossa vida sem amar a Nossa Senhora, né? Então nós lutamos muito para que isso aconteça. Glória a Deus, né? Graças a Deus. É um carisma que nós, particularmente, aprendemos a amar muito. Temos muitos amigos, irmãos em comum. Nos encontramos em diversas oportunidades em missão e vemos o grande amor, zelo que a comunidade, a começar do seu fundador, tem em divulgar, né?
essa importante devoção, que, como vai ensinar São João Damasceno, é uma arma de salvação. E já entrando um pouco já entrando no assunto de hoje, sendo como uma arma de salvação, o título de Nossa Senhora Auxiliadora, ela está diretamente relacionada a duas realidades: a defesa da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo e um combate espiritual. A defesa enquanto combate espiritual dentro da realidade da Igreja, mas também o combate espiritual na vida dos filhos da Igreja em vista do avanço e o ataque do mundo. Diante dessa realidade, entrando um pouco na história, foi quando o rei, né, o imperador turco Selim I, já tendo invadido as diversas ilhas do Mediterrâneo, então já tinha se aproximado da Europa e decidiu então invadir a Europa. Europa, então, berço da cristandade, onde a cultura, né, a cristandade, a cultura cristã, o evangelho avançou, aquilo que nós chamamos de velho continente, sofreu o ataque dos muçulmanos. Então nós tivemos lá o socorro da Virgem Santíssima, no entanto, do Papa da época, que era São Pio V, na Batalha de Lepanto. Nós tivemos também outras realidades onde a Virgem Santíssima assistiu à igreja. Também, no dia de hoje, também não podemos lembrar, porque Nossa Senhora Auxiliadora, ela é muito lembrada como a Virgem de Dom Bosco, né, dos salesianos, que trabalhava com a juventude. Hélio, a sua experiência missionária, sua experiência de pregar, retiros, encontros, propagar essa santa devoção à Virgem Santíssima, que tem a propriedade de renovar, né? Viver com propriedade, com responsabilidade, o amor, mas também as promessas batismais. Nós temos visto hoje a juventude sendo atacada em diversas fontes, em diversas frentes. E Dom Bosco, na época em que ele fundou lá aquele instituto para cuidar da juventude, educar os jovens, formar a juventude dentro de uma cultura cristã católica, ele também percebeu o avanço da cultura, o combate espiritual e até mesmo aqui cultural, que interferia, influenciava na formação da juventude, a fim de desviar. A sua experiência missionária, você lida com isso cotidianamente. Como é que é essa experiência para você? Quando você me fez essa pergunta, a primeira coisa que me veio à mente foi muitos anos atrás, eu não era nem casado ainda, eu estava aqui em casa e de repente me chamaram no portão. E eu saí para fora, o rapaz eu não conhecia, olhou para mim e falou assim: você que é o Hélio Maria? Aí eu fiquei até meio preocupado se falava que era, se não era, né? Falei, meu Deus, será que é guerra do tempo passado, né? Aí falei, não, sou eu sim. Ele falou, olha, eu vim aqui para ser liberto das drogas, né? Eu até fiquei meio assustado assim na hora. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou libertar alguém das drogas, né? Foi a primeira coisa que eu pensei. E aí eu comecei a conversar com aquele jovem, perguntei para ele quantos anos ele tinha que usava droga, né? Ele falou que usava droga há 4 anos. Perguntei quais tipos de droga. Ele falou que usava maconha e cocaína. Eu falei, olha, meu irmão, para ser liberto das drogas assim do dia para a noite, só com o auxílio de Nossa Senhora, né? Aí abri a porta para ele, né? O cristão às vezes é meio sem juízo, né? Abri a porta para o rapaz, convidei ele para entrar e falei, ó, vamos rezar um terço. Ele falou, ó, não sei rezar terço, eu sou um protestante desviado. Falei, não se preocupa não, que eu vou te ensinar a rezar o terço. E aí peguei o rosário, aí ele ficou olhando assim e falou, rapaz, seu terço é grande. Falei, não, vamos rezando aqui. E aí aquele menino rezou o rosário comigo, e ele começou a rezar todos os dias, e começou a caminhar conosco aqui na comunidade. Então ele não tinha nem primeira comunhão, não tinha nada, né? E na vida dele eu vi assim, o poder do auxílio de Nossa Senhora, né?
como muitas vezes a própria Virgem Maria foi auxílio na vida daquelas crianças que tanto Deus quanto Nossa Senhora deu a Dom Bosco, né, para que Dom Bosco pudesse cuidar. E veja, era um rapaz que usava droga, né, há 4 anos, e que com um rosário rezado, a partir daí a gente preparou ele para a primeira comunhão, né? Depois se tornou ministro extraordinário da comunhão. Hoje trabalha, não se envolve mais com droga, é um pai de família. Então veja como realmente o auxílio de Nossa Senhora, né, na vida daqueles que a deixa ela exercer seu papel e sua função de mãe é algo que é extraordinário, né? Então esse é um dos exemplos, né, de coisas assim que eu vi assim realmente do auxílio, do poder da intercessão de Nossa Senhora na vida das pessoas, né, que é um auxílio transformador. Bendito seja Deus, né? E ele caminha na comunidade ainda hoje? Hoje ele não caminha tanto, né, conosco, né, mas ainda tem aquela aproximação. Ele a esposa dele não gosta muito, assim, sabe? Aí ele Uhum. acabou saindo devido a isso. Mas tem uma amizade muito grande, me chama de pai quando me vê, sabe? Pede benção até hoje. Bendito seja Deus. Outra característica também desta devoção, você estava me falando e eu estava lembrando, foi que um episódio específico. A igreja sofrendo os ataques, o primeiro que eu falei foi do rei, o imperador otomano, turco, Selim, mas teve também uma investida de Napoleão contra a igreja. E na investida de Napoleão, Contra ele Pio VII, né? Isso, Pio VII. Ele sequestrou o Papa. Uhum. Então, o vigário de Cristo, ele ficou preso, sofrendo as humilhações. E nós sabemos das forças existentes atualmente para destruir a Igreja de Cristo. Hoje, as forças seculares querem calar a voz, tirar a verdade absoluta, que a verdade da Igreja não é uma ideia, né? Não é uma ideia. A verdade da Igreja é uma pessoa, é Jesus. E Nossa Senhora, eu tenho uma história muito interessante para contar. Na época que a gente estava lá em Jundiaí com o Carl, o Anderson, eu fui rezar, a gente tinha lá os plantões de oração, né? A gente recebia o povo e fazia momentos de orações. E era comum a gente receber as pessoas e pediam causas bastante comuns dentro do contexto da sociedade, para libertar das drogas, para libertar do álcool, para sair do adultério. Mas um dia me chamou muito a atenção uma senhora que pediu oração e ela virou para mim e eu falei, tem alguma intenção particular que a senhora quer pedir? Ela falou, eu quero pedir para que Nossa Senhora me liberte da mentira. Aquilo eu nunca esqueci daquela situação, daquela história, sabe? Ela falou, eu queria que Nossa Senhora me ajudasse a libertar, intercedesse por mim, para que eu fosse liberto da mentira. Bom, você conhece lá a paróquia lá da Vila Cristo, né, o movimento, como que é todo o movimento da paróquia, intensos eventos. E eu, diante daquela realidade, eu rezei e falei, perguntei para ela qual era o valor da verdade para ela. Fiz uma pergunta simples, até porque eu fui pego de surpresa, né? E eu era jovem, acho que também me faltava às vezes argumentos, estrutura, experiência para isso. E eu perguntei para ela qual era o valor da verdade. Ela virou para mim e falou assim que a verdade valia muito. E eu perguntei para ela, e quanto vale Jesus? E aí as pessoas têm o ímpeto de responder, Jesus é tudo para mim. E aí eu virei para ela e falei assim, mas e com Nossa Senhora? Se Jesus é a verdade, e Ele é tudo para você, o que você precisa pedir agora é que essa verdade sempre saia da sua boca. Porque toda vez que você falar a verdade,
você vai estar falando de Jesus e deixando que Jesus atue na sua vida. E ela foi embora, e foi um momento de oração simples, singelo. E quando a gente veio para o Tocantins, eu, Cal, a Renata, todo o pessoal da comunidade que viemos para cá, tivemos a missa de envio. E na missa de envio, essa senhora me procurou, me deu um abraço e falou que já há alguns dias, sequência de dias, né, que ela estava numa luta, numa vigilância contínua e estava conseguindo falar só e somente sua verdade. Maravilha. Estou trazendo isso aqui à tona para a gente ver que o combate espiritual, ele hoje na realidade, porque a cultura ela está dentro dessa realidade espiritual, a cultura está no espírito, a cultura está na alma. Nós vemos que hoje nós sofremos os ataques normais e comuns próprios da vida do cristão, mas estamos vivendo num mundo onde a verdade ela é esvaziada. E muitas das vezes nós que queremos viver com intensidade o amor, o que nos convida à igreja, à Santa Mãe Igreja, muitos rótulos vêm contra nós. Uhum. E às vezes eu vi, nesse contexto que você falou, do irmão que se afastou, que não está presente, que não está mais próximo, perto ou essa incompreensão, esse não entendimento da radicalidade que o Evangelho nos propõe. Por quê? Porque é algo que queima o nosso coração. E a Virgem Santíssima é essa que nos põe nessa sintonia, nessa comunhão com o coração do seu Filho Jesus Cristo, que ela é a verdade absoluta para nós. Ele é Deus, Salvador, Senhor. Diante disso, desse contexto espiritual, você está em Brasília, onde muito dessas ideias, essas ideologias, está aí perto de Brasília, né? E a gente está aqui no Tocantins. Nós percebemos todos esses movimentos que estão acontecendo, as notícias chegam para nós. Como é que vocês percebem tudo isso na vida da igreja, né? Já está chegando na juventude, chegando nas famílias, nas crianças. Você é pai de 6 filhos. As crianças que sofrem essas interferências porque elas estão nos ambientes dentro da escola. Como é que é isso aí com vocês? A gente tem visto, né, o mal realmente se difundindo, até como um cumprimento, né, da própria Sagrada Escritura. Às vezes as pessoas me procuram meio desesperado. Mas está acontecendo isso, aquilo, não sei o quê. E aí eu falo, não se preocupa que ainda vai piorar, né? É só o começo das coisas. E que ao mesmo tempo essas coisas têm que acontecer porque é para se cumprir, né, as profecias da própria Sagrada Escritura, das aparições de Nossa Senhora. Então o que tem de acontecer vai acontecer e é necessário acontecer, porque até como São Paulo mesmo fala, lá em, acho que é 2 Tessalonicenses, quando ele diz que antes da vinda gloriosa de Nosso Senhor deve vir primeiro uma grande apostasia, né? Isso. Então a gente vê realmente que a estratégia do demônio hoje é essa, né? Como um cupim que destrói a madeira de dentro para fora. Então ele tenta também destruir a igreja dessa forma, né? Através dessas ideologias errôneas, contrárias à verdade de sempre da igreja, que vai entrando, né? Não só no âmbito religioso, como muito bem você colocou, mas também o inimigo hoje, ele parece que está, igual diz lá no livro do Apocalipse, pouco tempo lhe resta, né? Então ele está sacudindo a cauda para tudo que é canto, então ele perturba dentro da igreja, ele perturba dentro das famílias, ele perturba nas escolas com alguns ensinamentos errôneos, né? E só que assim, por um lado, aqui em Brasília, eu fico vendo, né, que tem toda essa realidade do Congresso, da Câmara aqui, dos deputados, essas coisas, mas existe um trabalho muito bonito dos católicos, sabe, daqui, né, que sempre estão indo, sempre quando vão aprovar alguma lei. Eu mesmo cheguei em várias vezes, né,
Eu lembro que na época que eles queriam aprovar a ideologia de gênero, a gente ia, ficava rezando o rosário, e aí a gente era até identificado como os jovens da corrente, se aparecer e não deixa entrar, né? Aí a gente ficou sabendo, aí nesse dia todo mundo até tirou a corrente para poder entrar. Então, assim, existe também esse trabalho, sabe? E o bonito é isso, ó, eram os jovens da corrente, né? Então, assim, não é nem por vanglória, por vaidade, mas foram os marianos que estavam ali, de uma certa forma, né, para ir contra, né, toda a questão da ideologia de gênero, né, mostrando cartaz, rezando rosário. Aí tinha, né, o pessoal da oposição que ficava xingando, e a gente tinha combinado que ninguém revidaria a não ser por meio da oração, né? Então, nesses tempos difíceis, Nossa Senhora, ela sempre levanta também o seu exército, né, para combater. Aquilo que Santo Agostinho fala que os hereges são necessários, porque quando aparecem os hereges, aparecem também os apologéticos, né, aqueles que defendem a fé. E ao mesmo tempo, eu vejo assim como no próprio tratado, né, quando São Luís fala dos apóstolos dos últimos dias, ele fala que o império do demônio, a força do demônio, iria crescer muito nos finais dos tempos, mas também iria crescer muito a descendência de Nossa Senhora, né? O exército da Virgem Maria. Então, assim, ao mesmo tempo que eu vejo o mal crescendo, florescendo, eu vejo também o exército de Nossa Senhora se levantando, a devoção à Virgem Maria florescendo, né? A consagração atingindo tantas pessoas, né? E para que realmente seja esse grande combate, né? Até em relação aos jovens, quando você falava, eu lembrei de uma situação que eu vi em jornal, mas o Cal viu em vida pessoal, né? Que foi rezar numa casa, chegou lá, a moça estava acorrentada na cama. E Nossa. aí a mãe chorava muito, né? E disse para ele, eu acorrentei a menina na cama porque eu amo minha filha, ela usa droga e eu não quero que ela morra nas drogas. Eu já vi isso em televisão, né? Uma mãe sendo entrevistada. E de fato, né? Essa mãe realmente ama o filho ou a filha, né? E é isso que Nossa Senhora está fazendo, né? Para que a gente não se perca nesse tempo onde, como diz São Paulo, lá em Romanos, capítulo 1, 23, que trocaram a verdade de Deus pela mentira, né? Ou então, como diz Isaías, que tornaram o que era amargo doce, a treva em luz e por aí vai, né? Então, nesses tempos de dificuldades, o que Nossa Senhora está fazendo? É a mesma atitude daquela mãe. Então, ela está nos acorrentando nela, né? Porque ela não quer também que a gente se perca, né? Diante desse cenário que nós estamos vivendo. Então, aqui já até adianto, né? Por isso a importância da devoção a Nossa Senhora, né? Hoje nós estamos falando aqui de Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, né? Então, ser devoto da Virgem Maria, ser consagrado a ela, estar preso, estar acorrentado a ela, que nós teremos esses auxílios poderosos de Nossa Senhora, né? Para conseguir sobreviver esses tempos difíceis que nós estamos vivendo. É muito bonito isso, porque me faz lembrar uma seguinte situação. A devoção mariana, ela nos coloca com os pés no chão. Nossa Senhora nos coloca os pés no chão. Uhum. Para entender a necessidade da luta, porque nós somos a igreja militante de nosso Senhor Jesus Cristo. Uhum. Né? O Papa São Pio V, na época da guerra, ele reclamou pela inércia dos cristãos. Os reinos, os imperadores, eles estavam inertes, paralisados. E muitas vezes a impressão que nós temos é essa, que o mundo meio que paralisou. Uhum. Muitos dos nossos irmãos que não conseguem mais progredir, não conseguem mais ter um crescimento espiritual, o discernimento, avançar. A devoção mariana é essa escola de formação diária para um crescimento e um combate que nós que somos consagrados, e você que é consagrado, que está acompanhando, você não faz ideia, nós não fazemos ideia das lutas que ainda vamos travar. Uhum. Mas que a Virgem Santíssima nos educa para isso, nos forma, nos molda para isso. Lembrando que, diante da inércia dos cristãos, naquele tempo,
o Papa convocou uma cruzada. E o Hélio tão bem contou o testemunho, então eu já não preciso mais entrar, da poderosa oração do Santo Rosário. Que nós temos aqui tão belas pregações, o Anderson Reis, o nosso grande irmão, que fez aquela pregação contando as histórias de São Domingos de Gusmão, das belas experiências da igreja, mas a igreja, ela tem, dentro da sua estrutura, do seu tesouro, eu gosto muito de ler os registros do Papa Leão XIII, ele escreveu diversas encíclicas sobre essa poderosa oração. E ele ainda dizia diversas vezes, em todos os momentos de crise, nas maiores dificuldades, o rosário sempre orientou para o caminho, para encontrar a solução, dar a vitória à igreja. E é isso que nós vemos nos dias de hoje. No entanto, nós percebemos que está sendo pregado, está uma onda na igreja de uma pregação adocicada, né? Uma pregação adocicada, de qualquer jeito. Enquanto que Nosso Senhor falava o quê? Das realidades do pé no chão, a realidade do inferno, que seguir Jesus, o seguimento de Jesus requer que tome a cruz, a renúncia, experiências do cotidiano. Então, essa realidade da experiência mariana, Nossa Senhora não nos deixa a gente fugir dessa realidade com os pés no chão, nos ensinando que o coração, o olhar está no alto. Esse caminho que nós fazemos, como é que você lida com isso na sua realidade diária? Porque você é fundador de uma comunidade, missionário, mas antes disso, isso é diante da sua experiência de caminhada. Mas na ordem, você é esposo, pai. Aproveito para mandar um abraço para sua esposa, a Sol, que nós percebemos o grande carinho e o presente de Deus, o grande testemunho da sua família. Também conheço a história, testemunho de oração da sua mãe, um abraço para ela. Mas como esposo, pai, fundador, como é que é isso? Como é que é essa experiência? Porque Nossa Senhora nos ensina a viver a integralidade, a totalidade, pé no chão. Então, educação dos filhos, atenção, o tempo, as necessidades da família. Partilha pra gente. Então, deixa eu só encostar a porta aqui, ô Júlio, rapidinho, que ela tá abrindo aqui toda hora, só um minuto. Tranquilo, hein? Irmão, essa pergunta sua é até interessante, porque assim, essa é uma realidade que eu sempre tenho em mente, sabe? O cuidado e o zelo que eu tenho que ter, né? Pela missão primeira, o matrimônio, a questão de ser pai, a educação dos meninos. E eu lembro que uma vez eu estava até preocupado em relação a isso. Nós tínhamos ainda, a Sol estava grávida da terceira, que era a Mariana na época. E aí eu tinha já rezado 3 terços, faltava 1 terço para fechar o rosário, né? E aí eu peguei e falei, o último eu vou fazer como o cenáculo, e peguei um livrinho azul, que eu acho que tem até um aí, né, do seu lado aí, ó. Tem aqui. O movimento sacerdotal, isso. Tá aqui. Aí peguei e rezei, isso mesmo, peguei e rezei o texto e abri, né, uma mensagem, caiu numa mensagem escrita assim, as famílias consagradas a mim. Então aquilo para mim foi uma resposta muito grande, porque eu estava preocupado, né, porque a gente já conseguia ver algumas coisas lá atrás, né? Então assim, tem tanta coisa que acontece hoje que assim não nos assustou tanto, porque a gente já tinha lido sobre isso, de uma certa forma a gente já estava se preparando para uma realidade de dificuldades dos tempos de hoje, né? E eu ficava, meu Deus, como é que vai ser isso, né? Será que eu vou dar conta de educar esses meninos? E será que eu vou dar conta também da situação financeira? Então eu pensava em tudo isso naquele dia. E aí rezando, veio essa mensagem, as famílias consagradas a mim. E assim, para mim foi muito consolador, porque Nossa Senhora dizia na mensagem, né, que ela mesma iria morar nas casas, nas famílias que fosse consagrada a ela. E ela iria prover do que é material e do que é espiritual, né? Então a gente vive muito isso aqui em casa.
os meninos, a gente vai fazendo todo o esforço possível, na medida do possível, para, desde pequeno, ensinar eles isso, né? Esta confiança em Nossa Senhora, em sempre estar recorrendo a Deus. Eu lembro que até uma vez eu levando ele para a escola, por exemplo, e um calor muito grande, eu fiquei, meu Deus do céu, o sol está quente hoje, né? Nossa Senhora podia providenciar uma carona, eu pensei, né? Mas no meu interior. E aí meu menino mais velho olhou para mim e disse assim, papai, eu queria um milagre, né? Aí eu falei, que milagre? Ele falou, eu queria que uma carona. Aí eu pensei, nossa, pensei isso aqui, não falei nada para ele. Ele falou, fiquei cheio de fé, né? Falei, então peça a Nossa Senhora. Aí ele e o Ângelo Maria começaram a rezar a Ave Maria. E quando terminou a Ave Maria, encostou um carro do lado e falou assim, vocês não querem uma carona? Olha, Aí ele com os olhinhos brilhando, papai, o senhor ouviu? Eu falei, vi, entra dentro do carro que Nossa Senhora providenciou. Aí no outro dia, era o mesmo sol quente, né, mesmo horário, e João Paulo olha para mim e fala assim, papai, eu queria outro milagre. Aí eu já fiquei preocupado, né? Aí já é o pai com falta de fé. Falei, que milagre, menino? Ele falou, eu queria outra carona. Aí eu falei, então peço, né? Até brinquei, falei, Nossa Senhora, vê lá, hein, é uma criança. Aí eles rezaram, Ave Maria, não é que conseguiu outra carona, então assim, a gente vai tentando aqui, né, na medida do possível, ensiná-los esse caminho, né, da devoção à Virgem Maria, da confiança em Deus. Então tudo que a gente ganha, né, eu sempre gosto de dizer para eles que foi Deus que deu, que foi Nossa Senhora que providenciou, então a gente vai tentando, né, é, passar isso para eles aqui em casa. que maravilha. E aqui em casa, toda quarta-feira, a gente reza o cenáculo também em família, né, do movimento sacerdotal mariano. E me chamou a atenção, me fez lembrar, uma oração que nós ganhamos e fazemos também após a consagração, a oração de consagração do movimento, gente, que vai dizer o seguinte, que aqueles que são incrédulos, infiéis, eles atacam as crianças que são o encanto da Virgem Maria. Uhum. A fim de, porque eles já não creem que ela é mãe de Deus, imaculada, a sua virgindade perpétua, assunta aos céus. Então, os ataques aos dogmas marianos, né? E com isso, não somente por não crer, mas também atacam as crianças que são o encanto do coração da Virgem Maria. Uhum. Então aqui eu percebo, nós fizemos uma live, eu fiz uma live aqui, que inclusive o Cal ia estar com a gente, não pôde estar no dia, teve um problema. E no dia que eu estava aqui, eu estava em oração, a minha filha, Juju, ela veio aqui e eu estava preparando o conteúdo, lendo, organizando. Quando ela olhou na tela do computador, ela falou, olha, Jacinta, Francisco e Lúcia. Aí eu olhei para ela e falei, é mesmo? E quem são esses daqui? Eles, os 3 pastorinhos. Quem apareceu para elas? A Nossa Senhora. Ela convive muito, tá sempre próximo da gente, próximo da minha mãe. Minha mãe está sempre... E é interessante a gente aprender com isso que a fé ela é comunicada desde a mais tenra idade. Exato. Da mais tenra idade. Porque senão a gente vai nessa onda aí agora de diversas filosofias, essas ideologias de que a gente não pode interferir valor, conteúdo, querer impor uma verdade no coração das crianças, como que se a criança tivesse, como se nós tivéssemos escolha em relação a Deus, né? Nós somos propriedades de Deus. A nossa vida, o nosso coração, a nossa alma é de direito divino. Porque o Filho da Virgem Maria nos comprou a um altíssimo preço. E essa ideia de deixar as crianças escolherem, eu vou deixar eles livres. Não, a minha liberdade e a liberdade das crianças, ela aconteceu num episódio onde Deus morreu na cruz. E o mundo hoje quer apagar esses sinais.
E as mensagens de Nossa Senhora, e especialmente a devoção mariana, sob o título de Nossa Senhora Auxiliadora, ela tem como, por excelência, a centralidade do Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é o centro da devoção mariana. Por que eu quero colocar isso sobre as duas realidades? Porque a Virgem de Dom Bosco no sonho, vendo a necessidade de defender a juventude que era atacada, assolada pela cultura anticristã, ele teve um sonho. E no sonho de Dom Bosco, ele via a barca da igreja sendo atacada, mas ancorada em duas colunas. Sobre uma coluna, a Eucaristia, o Santíssimo Sacramento, e do outro lado, na outra coluna, a Virgem Auxiliadora, sobre o título, né? Auxilium Christianorum, ou seja, auxílio dos cristãos, que é esta data, né, que nós festejamos hoje, a festa de Nossa Senhora Auxiliadora. A juventude precisa se apegar hoje, não com as experiências de novidade, porque a gente percebe que, diante de uma pregação barulhenta, que aqui, barulhenta, eu não estou dizendo que é o ímpeto, a intrepidez, não é isso que eu quero dizer. Mas um movimento, uns barulhos que não levam a nada, são vazios. Vazios de conteúdo, vazios de espiritualidade, querendo inventar, querendo criar coisas novas, enquanto nós temos uma riqueza dentro da igreja que são os santos. E Dom Bosco comunicava de modo tão simples o amor ao coração daqueles jovens, tão simples, com a leveza, mas a profundidade da presença, permitindo e pedindo, suplicando que Nossa Senhora pudesse exercer na vida daqueles jovens a sua maternidade e educar na fé. Uhum. Essa experiência, ela é contínua nos tempos de hoje. No entanto, nós vemos, né, as capelas dos Santíssimos, a juventude não está lá. E precisamos resgatar essas devoções, levar aos corações essas devoções frutuosas. E nós percebemos que todo esse barulho é o barulho do diabo, que balança a cauda, que quer arrastar, quer fazer barulho. E na sua experiência missionária, nas pregações que você tem feito, até pelo seu jeito de falar, seu jeito de se expressar, nós percebemos bastante suavidade. Mas só Deus sabe, e a Virgem Santíssima sabe, dos intensos combates espirituais que nós travamos, até mesmo em viver bem o nosso dia. Organizar o horário, a vida de oração, ter tempo com os filhos, tempo com a esposa, o tempo de estudo, leitura, a oração pessoal, a oração com a família, os imprevistos próprios do cotidiano, da realidade de uma casa. E Nossa Senhora, pelo que nós vemos, a comunidade, ela vive da providência. Vocês vivem da providência. E a Virgem, então, socorre vocês em todas as necessidades. E o que é interessante, o que eu achei de bonito isso? Seus filhos começam a dar graças a Deus por aquilo que é providenciado. Com isso, eu quero colocar sobre uma experiência que eu vivi há pouco tempo. Ano passado, eu estou retomando agora os trabalhos nas redes sociais, da evangelização. Há 2 anos atrás, eu tive minha vida, meu tempo consumido pelo trabalho. Consumido mesmo. Ao ponto de muitas viagens, responsabilidades próprias do meu trabalho. Mas eu sentia saudade dessa experiência. Primeiro, da realidade da casa, de estar mais com meus filhos. Mas também saudade da evangelização. Porque o nosso coração, quando é tocado pela graça de Deus, ele desperta, ele gera em nós essa necessidade contínua
de cantar os louvores, as maravilhas da misericórdia de Deus, porque nós fomos alcançados pela misericórdia. E Nossa Senhora tem papel fundamental na nossa história, no nosso resgate. Porque nós percebemos que em algum momento essa devoção poderosa entrou na nossa vida e fez uma virada, uma guinada. Então eu percebo com isso que assim como as suas crianças, seus filhos, aprenderam, eu diante de toda aquela outra realidade que eu vivia, eu tinha a retribuição financeira, porque vinha um acréscimo, mas eu não conseguia viver toda a experiência e todo o amor no seio da família e também com Deus. Ao ponto de chegar e falar, não vale a pena. Por quê? Porque a gente se apega, gera em nós um apego. E quando eu perdi, quando isso foi, quando parou, né, cessou esse tempo, eu comecei a reorganizar o meu tempo, reorganizar meu tempo dentro de casa, o meu tempo com as crianças e voltar aos estudos, voltar à leitura, voltar à evangelização, e agora tendo essa live com você, eu pude perceber que muitas das vezes a gente é atraído e seduzido, muitas vezes, nós que estamos nessa realidade secular precisamos estar atentos, ter um discernimento e estar atentos com essas seduções. Por quê? Porque vai gerando continuamente essa necessidade, que na verdade não é a necessidade primeira, é uma necessidade acidental, porque a nossa necessidade primeira está na graça de Deus, em comunhão com Deus. Então eu acho bonito isso, porque tão logo, quando o meu tempo começou a colocar, eu lembro que meu filho virou para mim e falou assim, o José, né, que é o do meio, você vai sair? Você vai viajar, pai? Eu falava, não, o pai não vai viajar. E ele ficava feliz, sabe? Ele sorria e tudo. E ele é muito apegado, né, com esses detalhes, as coisas. Gosta de ir deitar no mesmo horário, aquele negócio todo. E quando eu estou em casa, ele vem ficar junto. Então, olhando para isso, é que nós percebemos o seguinte. Colocando os pés no chão, o nosso íntimo, o nosso interior, o catecismo vai dizer assim, nós somos capazes de Deus. O catecismo da Igreja Católica vai falar. Mas também nós podemos ser seduzidos por diversas realidades. E retomar esse caminho, nós que somos consagrados, Nossa Senhora cuida disso. Nossa Senhora cuida com que a gente não se desvie, não se perca. E eu acho bonito uma vez uma pregação sua que eu ouvi, onde você falou e você citou, e é isso que eu quero pedir para você, quando você falou assim, não perece, não pode perecer um filho da Virgem Maria. E toda vez eu lembro disso, e nas minhas aflições, nas minhas angústias, e eu sei que você citou isso, falou essa frase citando um santo da igreja, mas eu sempre me recorro a essa frase. E eu peço sempre isso, que a Virgem Maria não me deixe perecer e desviar do caminho de Jesus. Sempre eu rezo isso, sempre eu falo isso. E fica aqui, então, essa experiência, porque a providência nos põe, nos coloca diante de uma realidade que, de fato, todos nós vivemos. Acontece que, por engano, podemos colocar a nossa confiança onde não está, não tem segurança nenhuma, e diante da divina providência, colocar a nossa experiência onde de fato está. Como vai dizer o salmista, né? Eu elevo para o alto os meus olhos, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então, esse caminho de formação diária é aquilo que a gente aprende na simplicidade da oração do terço, da aflição de um coração de um pai e de uma mãe, que eu sei que a Sol também vive isso, sem saber muitas vezes sobre algumas coisas que vão acontecer, mas que confiam, que têm um coração abandonado nas mãos do Senhor e nas mãos de Nossa Senhora. Essa experiência de vocês, aí família consagrada a Nossa Senhora, vem agora como um apelo, um grito do coração da Virgem Santíssima, querendo levar as famílias para o coração de Jesus. Quando você prega para a família,
quais são as realidades que você encontra as famílias católicas? E quando eles ouvem esse testemunho, a história de vocês, como é que é essa experiência de vocês em testemunhar a quantidade de filhos, a experiência missionária e a providência? Ó, tanto que quando eu vou me apresentar, eu meio que brinco, né? Porque quando eu falo assim que eu tenho 6 filhos, aí o pessoal às vezes se assusta, sabe? Aí fala assim, é corajoso, né? É isso, é aquilo. Mas não é nem questão de ser corajoso, né? É questão de querer obedecer aquilo que eu prometi diante do altar, que foi a terceira pergunta do consentimento. Estão dispostos a receber os filhos que Deus der e educar na fé? Nós falamos que sim, né? Então, aquilo que a igreja sempre vai nos ensinando em relação de ser aberto à vida. Então, assim, assusta um pouco, sabe? E a gente já tivemos, assim, experiência de diversas formas, né? Tivemos já muita crítica aqui mesmo na paróquia, né? Hoje nem tanto, mas o pessoal falava muito, mas também muito... A gente vê também, assim, muito pontos positivos, né? Eu lembro que uma vez, acho que o último pega-fogo que teve aqui em Brasília, né? Teve umas meninas que era lá do Pará, que acompanhavam muito assim minhas pregações, eu ia muito para lá também. E aí a Sol nesse dia foi, né? Eu já estava lá e ela ficou de ir. E quando ela chegou, aí teve uma moça que foi falar com ela e estava até tremendo assim, ai, falou, ai, Sol, tô até tremendo, não sei o quê. E assim, eu escuto muitas meninas, rapazes, né, que falam que olha assim pra gente, que quer casar, que pensa em constituir uma família em Deus, né, de consagrar tudo a Nossa Senhora, de ser aberto à vida, né? Então assim, meu coração se alegra também em relação a isso, né? Tem aqueles que criticam, mas assim, pelo menos não sei se é porque não chegam até nós, né? Mas é bem pouco em relação àquilo que são os testemunhos que a gente escuta, sabe? De pessoas falando que quer ser aberto à vida, né? Que quer ter os filhos que Deus der. Então, assim, isso é muito bonito, sabe? Assim, e vale a pena, né? Ouvir o lado negativo, as críticas, aquilo que se fala, quando a gente vê, mesmo que fosse uma única pessoa falando que acha bonito, que também queria ter uma família numerosa. Então, vale muito a pena ouvir as críticas para depois a gente colher também esses frutos, né? Mas é complicado, assim, porque a gente também já teve outras experiências, né? Quando vai no hospital, de médico que começa a querer dar bronca e fala que quer me operar, aí eu falo que não vou operar, fala que quer operar só, e aí por aí vai, né? É uma mentalidade anti-evangelho, né? Anticatólico, anticristão, né? Ou seja, a mentalidade mundana, é o espírito mundano isso. Porque fico pensando o seguinte, um homem hoje afronta Deus, brinca, quer brincar de Deus, tomar o lugar de Deus. Uhum. As famílias, Nossa Senhora falou nas mensagens que o combate final do demônio vai ser contra as famílias. Então nós percebemos que houve um processo de esvaziamento, aquilo que no movimento sacerdotal mariano o padre Gobi vai chamar de dessacralização. Uhum. Dentro da realidade da igreja, ou seja, o esvaziamento da imagem, da presença do sagrado em vista dos fiéis. Mas isso precisava acontecer dentro das famílias. Então, atacando as famílias nesse caminho, nesse projeto de dessacralização, o combate final, atacando e destruindo a família, ele não pode virar para a gente e falar assim, eu vou acabar e destruir a família. Uhum. Não. Se ele fizer uma coisa como essa, por intuição, por lei natural, todos nós vimos de uma realidade familiar. E nós sabemos que todas as famílias vivem suas lutas, têm suas dificuldades. Mas ele quer equiparar outras realidades distorcidas com a realidade da família enquanto criação de Deus. Deus criou a família. É uma criação, é uma instituição sagrada. E essa experiência de equiparar outras realidades com a família, e você mesmo citou,
com votação de ideologia de gênero e muitas outras situações que a igreja tem vivido sendo atacada, é aquilo que você fala, trocou a verdade de Deus pela mentira. E ser família de Deus hoje, ser uma família consagrada hoje, como a de vocês, para nós, para mim, que te conheço, conheço sua família, conheço a história, para nós, é um grito, é um alerta para esse tempo. Por quê? Porque o caminho agora é esse. Não existe outro. É como se eu estivesse num relógio de contagem regressiva. O tempo está acabando. E a indiferença, a tibieza, a frieza já tomou muito dos corações. E quando nós vemos uma família sentada no banco, eu lembro uma vez que eu fiz uma pregação, deve ter uns 10, 12 anos, com o padre Antônio, um padre filho de... Esqueci o nome dele agora, da congregação. Daqui a pouco eu vou lembrar. Orionita. Lá na cidade de Tocantinópolis. E a gente falava o seguinte, como era bonito que as famílias sentavam no banco da igreja e era aquela escadinha, né? E eu já pensei que a sua é assim. E é aquela escadinha bonita, né? Bom, aqui eu tenho 3. Era aquela escadinha bonita. E ali dentro de cada realidade, em cada momento da vida, a fé estava sendo comunicada e chegando àqueles corações. E eu tenho a lembrança de ir para a missa com a minha família, com os meus pais, numa igreja lá em Valença, onde eles se casaram, onde eu fui batizado no Rio de Janeiro, sentado, eu olhava o jornalzinho, muitas vezes eu não entendia, mas de algum modo a fé estava sendo comunicada. Porque a fé, ela entra pelos ouvidos e depois pelo bom testemunho, pela boa vida, né? O bom exemplo daqueles que estão ao redor. Essa experiência que vocês vivem, que vocês transmitem, ou que Nossa Senhora nos cuida para que nós vivamos, ela está diretamente, intimamente ligada hoje. Porque quando nós falamos da guerra da igreja, hoje existe uma guerra. A televisão que invade os nossos lares querendo impor o que fazer, moda, levando ao consumismo, no palavreado, no jeito de falar, impondo gírias, impondo coisas, muitas vezes impressionante. Às vezes os nossos filhos nos assustam com uma palavra, com um gesto, com uma atitude, e a gente vai e recorre a Nossa Senhora silenciosamente, pedindo a libertação para que aquilo não avance. E como ela cuida, né? Como ela protege, quando ela forma, vai moldando nos pequenos detalhes. Nossa Senhora está presente no lar. E no combate final. É a luta final, é o momento. Perceba, eu não estou dizendo aqui que eu estou prevendo hora. Não, eu não estou dizendo disso, da vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu quero dizer é que Nossa Senhora falou que o combate final seria com as famílias. E as nossas famílias têm sido atacadas. Como são as famílias que você tem encontrado? Como é que são as suas pregações para a família? Como é que você hoje consegue colocar esse combate espiritual que as famílias vivem com esta devoção de hoje? Nossa Senhora Auxiliadora, compartilha com a gente e, ao mesmo tempo, ensina, traz um ensinamento diante de tamanha experiência e convivência, a experiência com Nossa Senhora. Assim, o que eu tenho tido como inspiração é tentar mostrar para os casais a beleza e a riqueza que é o sacramento do matrimônio. Que não se trata apenas de um amor eros, né, mas que existe ali também um amor ágape, e, enfim. Porque assim, o mundo mostra hoje, né, a sexualidade, essas coisas, como uma coisa muito suja, muito nojenta, né? E de fato, no pecado é isso mesmo, né? É uma imundície. Mas tentar mostrar a beleza do que é o sacramento do matrimônio, né? Então, e eu tenho visto, assim, graças a Deus, bons frutos em relação a isso, sabe? Porque, assim, o povo hoje, Júlio, eles estão muito sedentos da verdade, né? E o ensinamento da igreja é encantador, né? Nós somos prova viva disso, né?
inventamos lá atrás de estudar e até hoje a gente lê, está sempre estudando, por quê? Porque é muito encantador a fé católica, é bonito, né, tudo aquilo que se fala em relação à fé, aos sacramentos. Então, eu tenho tentado levar isso para o pessoal, sabe? O significado das coisas, desde Adão e Eva, né? Por que que fez da costela, enfim, vou citando essas coisas, mostrando beleza, a espiritualidade que tem, né? Quando um homem e uma mulher se unem e ali ocorre uma fecundação, então o casal se torna co-criadores com Deus. Então eu vou explicando essas coisas, né? E também cito, por exemplo, até mesmo o primeiro milagre de Jesus se deu, né? Em uma festa de casamento, né? Pelo menos o primeiro milagre bíblico, né? Jesus entra no mundo, a salvação entra no mundo pela família também de Nazaré, por meio da maternidade de Nossa Senhora. Então vou tentando colocar isso, que ser família é tão bom, que até Deus quis ter uma família, né? Que a gente, quando estudou teologia, qual é a imagem que se usa para falar da Trindade? É a família. Então fui tentando colocar essas coisas para eles. E falar que também, até mesmo a própria família de Nazaré teve suas dificuldades, né? Não talvez, lógico que não com o filho desobediente, que usou droga, que fez isso e aquilo, mas a família de Nazaré também teve as suas dificuldades. Porque, veja, Nossa Senhora era prometida em casamento. A Sagrada Escritura é muito clara. José era um homem justo, né? O glorioso São José é um homem justo. Pela justiça, ele tinha que entregar a Nossa Senhora. Então imagina como é que era aí, né? Ele tinha não só que entregar, mas tinha que ser o primeiro a arrumar uma pedra em Nossa Senhora, né? E é quando ele pensa em abandoná-la secretamente, né? O coração de São José enquanto pai, vendo Jesus nascer no meio dos animais. Santo Afonso fala da angústia do coração de São José quando sai o recenseamento. Que ele não sabia se levava Nossa Senhora, porque a viagem era longa, ela já estava perto de dar à luz, mas tinha medo de deixar Nossa Senhora e o menino Jesus nascer e ele não estivesse presente, né? Então, Santo Afonso fala que ele chega até nela, em Nossa Senhora, conta essa aflição do coração dele, diz, e é tão bonito, Santo Afonso disse que ele falou assim, minha esposa e minha senhora, né? Não sei se te leva, te deixa, aí Nossa Senhora dá um sorriso para ele e diz assim, Nossa Senhora dá um sorriso para ele e fala bem assim, meu querido José, eu irei contigo e Deus nos ajudará. Sabe? Então eu vou mostrando essas coisas para o pessoal, né? Que teve essas dificuldades. Veja, o menino Jesus mal nasceu, já queria matar, né? Eu lembro aqui, o meu filho, José Benício, que é o quinto, não tinha nem onde nascer, porque os hospitais não era só na pandemia que nunca os hospitais estavam lotados, não tinha vaga. No Brasil sempre, infelizmente, foi assim, né? E aí eu fui rezar o texto. Falei, meu Deus, onde meu filho vai nascer? Aí contemplando os mistérios gozosos, aí quando eu contemplei que Jesus nasceu, não tinha onde nascer, nossa, eu me tornei a pessoa mais feliz. Né? Nesse momento eu estava rezando só, fui lá falar com a Sol. Falei, amor, que maravilha, o José Benício não tem onde nascer. Ela falou, o que você está falando? Jesus também não tinha onde nascer. Né? Então, assim, a gente vê que a Sagrada Família também teve as dificuldades dele, né? Igual aí nasceu o Augusto, que é o último. Mal nasceu, teve que passar por 2 cirurgias, abrir cabeça, porque o crânio veio fechado. Mas são as experiências que a Sagrada Família também teve, né? Que eu ficava com medo. Falei, nossa, o menino pode morrer com a cirurgia dessa, né? Eu ficava pensando, né? Embora os médicos falavam que nunca morreu criança, mas sabe como é que é coração de pai e de mãe, né? Então é sempre aquela preocupação. Mas veja, Jesus novinho já queriam matar, né? Então a Sagrada Família também teve as dificuldades dela, né? E aí eu jogo isso e falo, mas como é que eles venceram? Pela oração, aí vou contando, eu vou tentando levar por esse meio aí. E aí eu tenho visto muito isso, assim, um certo encanto, sabe? Porque não é uma coisa que eu estou falando, invenção da minha cabeça, né? Mas aquilo que a Sagrada Escritura fala, os documentos da igreja, a vida dos santos. E isso é muito belo e, assim, graças a Deus, acaba encantando, né, os casais em relação a isso. Então, resumidamente... Isso é bonito porque é o projeto de Deus que está inscrito dentro de nós, né? Isso está inscrito dentro do coração, né, do ser.
da realidade do homem. Então, quando ele é apresentado para essa beleza do projeto de Deus, como a gente já foi dizendo, que o homem é capaz de entender e chegar a Deus pelo intelecto, existe Uhum. também a própria atração da beleza do projeto de Deus, porque nós somos criados para isso, para Uhum. amar a Deus, para servir a Deus o nosso estado de vida, e com isso, Deus ser glorificado na nossa vida, na nossa história. Essa experiência que você traz para nós é assim, é de uma beleza e de uma riqueza, Hélio. Bendito seja Deus, e Deus abençoe esse santo testemunho. Já estamos chegando aqui, já quase no nosso horário, estão dando às 10 horas, e eu sei que a realidade da família tem o tempo, tem o horário, tem tudo isso, e a gente não pode quebrar os horários das coisas na família. Eu quero pedir para você, então, nesse ano dedicado a São José, Papa Francisco fez a dedicação desse ano ao glorioso São José, patriarca, né, grande defensor da família. Tem uma mensagem, primeiro, aos pais, aos homens, pais de família. E depois, então, às esposas e aos filhos que, porventura, estejam nos acompanhando, para que a gente possa transformar esse momento agora numa prece que possa subir ao coração de Jesus por meio do coração da Virgem Maria. Uma coisa que eu quero também colocar, que veio ao coração aqui agora, pessoas que possam ter alguma dificuldade de viver a experiência da maternidade, um casal, uma família, que já se uniu nos laços do matrimônio, foram consagrados diante do altar. Então, diante dessa experiência, vamos colocar nessa prece, coloca dentro dessa sua experiência, dessa sua oração, e desde já suplicamos para que a Virgem Santíssima, auxiliadora dos cristãos, venha levar esses casais, essas famílias a essa experiência da paternidade e a maternidade que eleva o coração do homem e da mulher à plenitude do amor. Essa experiência leva à maturidade, à excelência do amor, ao ponto de que o coração do homem pode ser configurado ao coração de Deus Pai. Fica à vontade. É até interessante, antes da gente fazer essa prece, eu queria colocar uma prece que eu vi aqui, que eu tinha separado, que é uma oração de Nossa Senhora Auxiliadora, protetora do lar, né? E é engraçado que a gente não só falou, ó, vamos levando aí Nossa Senhora Auxiliadora, e acabou que veio muito para essa realidade de família, né? Eu vou fazer essa oração aqui, aí a gente faz uma oração a São José, né? Consagrando os homens, enfim. Mas olha que oração bonita, ó. Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos. Nós os escolhemos como Senhora e protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui o vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo o perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra, vamos acrescentar, né, da peste e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo, concedei-lhe a graça mais importante, a de viver sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhe a fé que tivestes na palavra de Deus e o amor que nutriste para com vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos que moram nesta casa e que vos foi consagrada. Amém. Amém. Queria pedir também ao glorioso São José que possa socorrer, né, os pais de família. Eu fiquei vendo, foi até uma fala do irmão Trovão, veja bem, no ano em que estão querendo proibir os pais de trabalharem, o Papa coloca São José, que a gente sabe, né, São José, o operário, como o ano dele.
justamente nesse tempo em que tantos pais estão desempregados, talvez preocupados com o que levar para dentro da casa, o alimento, também com a educação. Então, São José também teve essas preocupação, né, de levar o sustento à Nossa Senhora, ao menino Jesus, o quanto isso pesava no coração também de São José, porque era o Filho de Deus. Então penso que São José queria dar o do bom e do melhor, né, ao seu filho, que ao mesmo tempo também era seu Deus. Então que São José possa cuidar de todos os pais, de todos os homens, para que nós sejamos viris, homens mesmo, né, com a masculinidade sarada, homens que lutam, né? Não homens mais frouxo, covarde, que não honra as calças que veste, mas homens capazes de dar a vida pela família, a vida pelos filhos, a vida pelo reino do céu, pela igreja, mas também, sobretudo, pela igreja doméstica, que é a nossa casa, a nossa família. Então nós consagramos e entregamos todos os homens, seja aqueles que ainda estão solteiros, ou que estejam namorando, ou que estão em noivado, ou que estão ainda em discernimento, que São José recolha a aflição do coração de todos os homens, de modo especial de todos os pais. E recorremos também à Virgem Maria, nossa querida mãe, para que ela também recolha a aflição do coração de todas as mães aflitas que oram, que choram pelos seus filhos, que têm os filhos que talvez estão perdidos. Aqui nós entregamos também a São José todos os homens que têm o sonho de ser pai, a todas as mulheres que têm o sonho de ser mãe, que São José e Nossa Senhora possam interceder por esse casal, para que a graça de Deus seja manifestada na vida. E pedimos a nosso amado Senhor Jesus Cristo que nos ensine a ser bons filhos, obedientes, que o Jesus nos dê a graça da paciência. Uma coisa que eu vejo, quando os nossos pais já vão ficando meio idosos, parece que a gente não tem tanta paciência. Então que Jesus nos ensine a ser obediente, a sermos dócil aos nossos pais, a cuidar daqueles que tanto cuidaram de nós e que tantas vezes nós acabamos abandonando, muitas vezes, na sua velhice, não damos apoio espiritual, emocional, financeiro, seja qual for. Então nós desejamos com esta oração que todos os homens sejam como São José, que todas as mulheres sejam como Nossa Senhora e que todos os filhos sejam como nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Meu irmão Hélio, muito obrigado. Essa partilha, esse momento que nós tivemos aqui, nós queremos, como bons e inúteis escravos da Virgem Maria, que ela possa se servir de todo esse tempo em desagravo ao seu coração, ao coração do seu Filho Jesus Cristo, que tudo seja para a glória desses santos e admiráveis corações. Que a Virgem Santíssima, então, esteja sempre aí na tua casa, cuidando, abençoando, sobre todos vocês, você e a Sol, cada criança, que seu ministério possa sempre estar assim, frutuoso, colocando no coração dos casais, no coração dos homens, das mulheres, esse desejo de viver com intensidade e a integralidade do projeto de Deus. Que nós não sejamos fracionados, né? Mas que nós possamos ser como aprendemos com o Papa São João Paulo II, totus Mariae, né? Todos da Virgem Maria, todos disponíveis para o projeto de Deus, todos dispostos a fazer a vontade de Deus. Uma santa noite, meu irmão. Muito obrigado. Uma grande alegria estar com você. Estou à disposição. Espero que a gente possa viver essa experiência ainda mais vezes. Eu sei que a agenda é corrida, mas falar de família, falar de um bom testemunho da família, da presença, da intervenção, da mão de Deus
agindo dentro da família é hoje um grito de alerta, é um grande sinal para os nossos tempos. Então, muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Você que nos acompanhou, você que está aqui, quero agradecer, que Deus abençoe sua vida, que Deus possa frutificar, né, sobre o seu coração. Nós que estamos agora dentro do contexto, né, ontem, festa de Pentecostes, que a Virgem Maria possa providenciar diariamente os frutos de uma vida na comunhão com Deus, com o Espírito Santo sobre você, sobre a sua casa, e a bênção de Deus possa estar sobre você. Lembrando, a grande bênção e o grande projeto de Deus é o céu. Pode faltar tudo, mas que não nos tire a certeza do céu e a nossa necessidade de contemplar, né, a visão beatífica, Jesus face a face, vemos tal como ele é. Porque essa é a nossa esperança. O céu é a nossa meta e é para lá que a Virgem Maria, caminho seguro, reto e a devoção segura, quer nos conduzir. Que a Virgem Auxiliadora, auxílio dos cristãos, possam enriquecer as famílias na devoção ao Santo Terço, na devoção eucarística, ao amor ao Jesus sacramentado, o Santíssimo Sacramento do altar, para que com eles nós possamos caminhar rumo ao céu na nossa vida peregrina, até Amém. a pátria celeste. Meu irmão, Deus abençoe. Amém, Salve Maria, Júlio. Salve Maria. Obrigado, viu, pelo convite e, se Deus quiser, a primeira de muitos. Estou muito feliz aí que você está de volta no apostolado, né? Acompanhei um pouco aí de perto toda a sua luta, toda a sua realidade. Então, obrigado pelo convite. E também esse povo amado de Deus, gratidão e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Salve Maria. Salve Maria. Abraço. Tchau, tchau.